Bom, hoje a gente vai terminar, né, a nossa matéria aí a parte de análise sintática. Na aula passada a gente viu como construir a tabela, que a gente chama tabela M de análise, né? Então, aula passada a gente viu aí as regrinhas para construir a tabela, né? Eu fiz um exemplo lá com base em parte da gramática lá da nossa linguagem em P. Então, eu mandei, por exemplo, para vocês, né, um passo a passo. E a gente viu que o pseudocódigo também tem um código em Python que eu mandei para vocês, tá? O código baseado nesses ifs aqui, né? Nesses testes que a gente faz para fazer análise sintática, né? Então, depois que a gente tem cálculo first e follow, a gente calcula a tabela, a gente constrói um analisador sintático com base na tabela. Só que existe outra forma de construir um analisador sintático, que através desse método, um analisador sintático descendente, né? Que é através desse método chamado método de descida recursiva, tá? Então, qual que é a ideia desse método, né? A ideia desse método é bem simples, pessoal. Vamos pegar um exemplo já aqui para a gente entender, né? O que esse método faz, o que esse método vai fazer. Aqui eu vou colocar o nome do token aqui, para ficar mais claro. Não, para cá. Então, vou colocar uma gramática, a gramática de expressões que a gente trabalha, né, para ilustrar vários conceitos em compiladores. Vou colocar a divisão aqui não só para simplificar um pouco. Então, dada essa gramática, deixa eu tirar um pouco o zoom. Dada essa gramática de expressões, pessoal, como é que a gente constrói um analisador sintático, né, utilizando esse método de descida recursiva, para analisar a sintaxe, né, de qualquer código, né, de qualquer entrada dada nessa linguagem aqui, né? Então, lembrando, né, que o analisador sintático utiliza as regras da gramática, né, para saber se uma entrada está sintaticamente correta ou não, né? Para ele conseguir analisar a sintaxe. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que, para cada não terminal da minha gramática, eu vou construir uma função no meu código, e essa função, ela vai tentar seguir aqui, né, as produções aqui do não terminal, né, para fazer a derivação a partir daquele não terminal, né? Então, já vamos começar a fazer um exemplo aqui, e a ideia é sempre que eu tiver que decidir entre mais de uma regra, sempre que eu tiver que escolher entre mais de uma regra, né, que é o caso aqui, por exemplo, da linha, né, na verdade, não só isso, né, mesmo que eu tenha uma regra só, ou mais de uma regra, eu vou usar o conjunto first daquele não terminal para saber se eu posso aplicar aquela regra ou não, para saber se para aqueles tokens da entrada, né, se eu vou conseguir gerar aqueles tokens da entrada aplicando aquela regra. E aí quem vai nos dar essa informação é o conjunto first, porque o conjunto first nos dá quais são os terminais que iniciam as cadeias, né, derivadas a partir de um não terminal. Então, a ideia é o seguinte, né, a gente vai ter, para cada não terminal uma função, eu Ô, vou Xandão, só... depois do aparelhos ali, é linha? A produção de F? Não, aqui é mesmo, tá? É uma expressão, é o que é o símbolo inicial.
Deixa eu colocar aqui para a direita aqui. Aqui é o E, que é o símbolo inicial aqui. É uma expressão de parênteses, então tem que voltar aqui em expressão, entendeu? Você entendeu, Nilson? O E' é um não terminal que gera soma ou subtração. Eu não quero o E', eu quero uma expressão completa. Então, a ideia, Ah, que pessoal, eu que eu tô, tenho... Oi? que eu tava copiando, que eu nem tinha prestado atenção tá só copiando. Ah, tá. Então, a ideia aqui é que eu tenho uma função lá para um não terminal, uma função qualquer, aí eu vou testar o conjunto first aqui no if, para que ele não terminal. Vamos fazer um exemplo, né, que fica mais claro aqui, porque a ideia aqui já está resumida aqui nessa função genérica aqui. Então, eu começo aqui, pessoal, fazendo uma função aqui. Vou fazer aqui como se estivesse fazendo em C ou C++ aqui, fazer função para o E aqui, tá? Então, eu começo fazendo a função do não terminal ali, tá? Que é um dos não terminais da minha gramática. E aí, como é que eu continuo aqui? Qual que é o conteúdo dessa função? Eu vou testar no if se o token lido atualmente da entrada, eu vou chamar aqui a variável de token, né? O token que foi lido da entrada, depois eu coloco ali um resumo, é o token atual, né, que a gente leu do vetor de tokens que veio do Lex. Se o token for igual a algum dos tokens no first de T, eu vou aplicar a regra T'. Então, a ideia é calcular, a gente, nesse método também, a gente tem que calcular o first e o follow, tá? No caso do follow, no método de descida recursiva, ele vai ser usado só para a parte de recuperação de ias, né? Mas o first é usado já aqui para fazer a lógica do método. Então, eu vou testar todos os tokens que estão no first da produção aqui, T'. Então, eu teria que testar aqui, ó, se o token lido atualmente é igual a ID, ou se é igual a constante inteira, só chega para a esquerda aqui, ou se é igual a constante inteira, ou se o token atual é igual o outro token que no first do first da produção de E é o token abre parênteses. Então, caso o token atual seja um desses tokens, seja um dos tokens no first de T', eu vou aplicar a produção. O que é aplicar a produção T' nesse caso, né? É fazer uma chamada à função T e fazer uma chamada à função E'. Só que aqui, por exemplo, no caso, né, tem linguagem que não permite você colocar o linha aqui, né, no nome da função, né? Então, vou chamar de E underline aqui, tá? Igual tá no código que eu vou mostrar para vocês. Então, E underline é a função para E', né? E o T underline vai ser a função para T'. Então, a ideia é que toda vez que eu tenho não terminal na minha produção, eu faço uma chamada à função daquele não terminal, né? Então, aqui a ideia é que eu faça a chamada à função de T, né? Do não terminal T. E aqui é chamada a função do E'. Então, para cada não terminal que a gente tem naquela produção, a gente vai chamar a função daquele não terminal. E aí a gente vai ver na parte de análise semântica, que a gente vai começar na próxima aula, que a gente pode passar argumentos aqui para essa função e retornar coisas dessa função para poder implementar as análises semânticas, né? As ações semânticas. Então, a ideia aqui é essa, eu testo o conjunto first, faço as chamadas e aqui já acabou a minha função do E aqui, tá? Então, dentro desse if que eu estou testando o conjunto first dessa produção. E aí a análise sintática vai ocorrer com base nessas chamadas de função. Então, quando eu estou com E, né, analisando um símbolo E,
eu vou testar se o token é um dos tokens no first da produção T'. Se for, eu chamo a função de T e depois eu chamo a função do E' aqui, que é o E underline aqui, tá? E aí a análise sintática vai continuar a partir dessas funções. E aí a gente vai continuar fazendo a mesma coisa aqui. Agora eu vou fazer a função do E', né? Eu vou definir uma função para cada não terminal aí. Então, a função do E' é underline. No caso aqui, pessoal, para cada produção, eu tenho que testar quem que é o first daquela produção. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, se o token lido atualmente do vetor de tokens foi igual ao plus, né, que é o mais, eu vou aplicar a primeira produção ali. Aí, no caso, quando eu tenho um terminal na produção, eu tenho que comparar, né, o terminal com um token da entrada e avançar na entrada, né, assim como a gente fazia lá para o autômato de pilha, né. Então, a gente tem ações parecidas aqui, né, de aplicar uma produção, né, só que com um conceito diferente, a gente não está usando uma estrutura de dados do tipo pilha, né, a gente está usando uma pilha implícita, que é das chamadas de função aqui. Então, aqui no caso, quando eu tenho um terminal, eu tenho que chamar uma função, né, que eu coloquei em inglês em match, ou a gente pode chamar a função casa aqui, que faz a comparação do token atual com o token que eu espero nesse ponto da derivação e avança na entrada, tá? Então, aqui no caso eu já sabia que era o token plus, mas eu preciso chamar essa função, né, que faz o casamento para poder avançar na entrada. Aqui tá, vou deixar em inglês, ver se está em inglês na implementação, né? Avança na entrada em caso de correspondência. Então, é só a gente chamar essa função toda vez que eu tenho um terminal para avançar na entrada. E depois eu chamo as funções aqui, né, continuando aqui no if, né, as funções dos não terminais que vem em seguida ali, né, que é o T e o E', né, é o E underline aqui, né, eu tenho uma chamada aqui recursiva, né, vou chamar o E underline, mas não tem problema que eu tenha essa chamada recursiva, né, eu tenho a recursão direita, mas isso não leva a conflito nenhum. Desculpa, gente, aqui não acabou a função, não. Então, no caso, o primeiro if se refere à primeira produção. Agora, eu vou fazer o if para a segunda produção ali, que é o menos, né? Então, no caso do if do menos, eu tenho que testar se o token atual é menos e casar, né? Avançar na entrada aqui com base nesse token e chamar as funções T e as funções E', underline. E aí eu cabe o if da segunda produção. E no caso da cadeia vazia, a gente não faz nada, né? É diferente do método baseado em tabela, que a gente tem que aplicar uma regra, que a gente, no caso, tem que desempilhar, né, a função lá, o não terminal do topo da pilha. Aqui a gente não precisa desempilhar, porque vai terminar a chamada, né, do underline, né, a gente não fazendo nada, e é como se eu estivesse desempilhando da pilha de chamada de funções, o underline. Então, no caso aqui, eu não faço mais nada, né, quando é cadeia vazia aqui, vou colocar um comentário aqui, nessa função, para vocês lembrarem, não faz nada. Porque caso não seja uma dessas coisas, a gente não pode afirmar que é um erro, né? A gente só pode afirmar que é um erro sintático em produções que não têm cadeia vazia. Aliás, eu esqueci aqui, né? Na produção de E, a gente poderia ter colocado um else aqui, na produção de E, não, desculpa, na função do E aqui. Um else imprimindo aqui um erro sintático aqui, né? A gente imprimindo e tratando esse erro sintático, porque qualquer coisa diferente disso é um erro sintático nesse ponto, que eu já sei que eu não vou conseguir derivar, por exemplo, um mais, né? Eu não espero mais no início de uma expressão. Espero um operando. E a gente continua fazendo isso para cada função aqui, né? Então, a função t, por exemplo, né, eu tenho ali t que deriva f, t', né? Então, função t, eu vou testar também
se o token está no first da função T, tá? Então, aqui eu vou copiar isso aqui, porque o first é o mesmo. Então, a gente faz o mesmo teste aqui para poder verificar, né, se eu estou no caminho certo, vamos dizer assim, né? Se eu vou conseguir derivar a entrada. Então, aqui no caso o token seja um dos tokens no first da produção de T ali, eu chamo F T underline, né, que é o T' ali. Caso contrário, eu posso imprimir uma mensagem também de erro sintático e tratar esse erro de alguma forma. Aqui estou fazendo um pseudocódigo, né, não estou colocando código aqui nem para imprimir, nem para tratar. Então, no caso aqui do T, né, eu testo o first e aplico, e chamo as funções F, depois o T', né, que é o T underline. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para as outras funções, pessoal, até acabar de definir uma função para cada não terminal, tá, do meu código. No caso ali, eu tenho que testar se o token é igual à multiplicação. Para poder aplicar a produção ali, né, eu tenho que avançar na entrada aqui, né, e, desculpa, aplicar ali a produção, o multi, né, depois o F, depois o T underline. Caso não seja a multiplicação, né, eu poderia ter um else if aqui para divisão, tá? Só que eu não coloquei ali do div, né, mas seria copiar e colar aqui, trocando a chamada da função que faz o casamento para passar no div. E aqui, no caso, a cadeia vazia, né, a gente não faz nada no caso da cadeia vazia. Então, acho que é um método... Ô, Xandão, volta na função de cima rapidinho, né, que você fez. Eu acho não, né? É um método bem direto aí na função T aqui. Qual função? Do T? Foi do T, não foi que você fez antes? Foi Deriva o LBRA, o... Aí você não tem que colocar... Ah, não, você colocou... Ah, então, tá certo, entendi. O F aqui... Não, é porque aqui não tem terminal para casar, né? Eu chamo F o T', né? O que eu chamo de T underline. Porque eu achei que você ia ter que achar o... Desculpa, pode falar. Você ia ter que chamar o E depois do aparênteses, sei lá. Se o token for aparênteses, entendeu? Não, mas aí eu vou chamar o E só na função do F. Cuidado, assim, foi uma boa pergunta. Cuidado que aqui, Onix, eu estou testando se o token, né, é um dos tokens no first do T, né, no caso do não terminal T. Então, eu só estou verificando isso. É um dos tokens que eu esperava, né, porque é um dos tokens que eu consigo derivar a partir de T aqui, tá? Não quer dizer que eu vou casar já com a parênteses. Eu não posso casar com a parênteses nesse ponto, porque eu não vou decidir nesse ponto se é ID, se é constante inteira, poderia ter constante float, né, e outras coisas aqui, igual a gente tem na nossa linguagem lá, o true e false. Eu não vou decidir nesse ponto aqui, eu vou decidir quando chegar em F. O que eu tenho realmente como operando, entendeu? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, no caso aqui, né, a gente fez do T', aí agora do F, né, para fechar, a gente tem que verificar ali, aí que eu vou decidir o que eu tenho ali, né, de operando, né. Então, no caso aqui do F, eu testo se o token foi igual ao ID, né, aí tem que testar ali cada opção, se o token foi igual a ID, aí no caso ali eu vou só... como eu não tenho ação semântica, né, é simples ali, é só casar, né, para avançar na entrada. A gente vai ver
quando a gente tem a ação semântica, a gente põe a ação semântica dentro desses ifs. Então, aqui é só chamar a função que vai avançar na entrada. Caso não seja o token D, aí eu tenho a opção ali de ser constante inteira. Então, vou comparar com constante inteira, que no caso também não vai ter mais nada para fazer aqui, só avançar na entrada. E caso não seja constante inteira, eu vou fazer comparação com a parênteses. Aí, no caso do abre parênteses ali, eu tenho que ter o cuidado que eu tenho uma produção ali maior, que, repare como eu coloquei else if, né, que eu preciso testar aqui, que eu abro parênteses, e nesse caso eu vou avançar na entrada aqui, né, com abre parênteses, e aí eu vou chamar a produção do depois de reconhecer um abre parênteses, e depois eu vou chamar que eu abro parênteses, eu vou chamar a função para casar com fecha parênteses, porque eu espero um fecha parênteses para todo abre parênteses do meu código, né? E aí, caso não seja nenhuma dessas coisas que eu espero, lembrando que aqui, né, a gente poderia... Ô, Xandão, mas para casar com fecha parênteses, a gente tinha que fazer o if, não precisa fazer o if, porque o if é só... sai da produção já, né? Porque eu já sei qual produção que eu tô. Eu já decidi qual produção que eu tô. O if é mais para isso, Onicos, para saber, né, com base no first, né, de cada produção, qual produção aplicar. Depois que você entra na produção, eu vou dar um exemplo aqui com base no if aqui. Se tiver um fecha parênteses na sua entrada. Não entendi, desculpa, cortou o áudio. Se não tiver um fecha parênteses na entrada. Ele vai casar aqui com fecha parênteses. Se não tiver. Ah, não, se não tiver, ele vai dar um erro. Aí ele vai dar um erro. O match trata desse erro. A ideia é que a implementação vou te mostrar aqui em Python aqui, a implementação do tratamento de erro ocorre nesse else aqui. Só que eu não faço isso, entendeu? Então, aqui que a gente tem que tratar o erro. No caso, a gente tem que fazer uma coisa que é chamada sincronização para continuar a análise sintática da melhor maneira possível aí, né, tentando verificar, já passar pelo código inteiro e verificar a maior quantidade de erros possíveis, né. Então, é nesse else aqui dentro da função match, né. Então, assim, ele vai detectar aqui, se qualquer coisa diferente de fecha parênteses, ele vai dar um erro e tratar o erro, tá? Então, a gente só precisa do if para testar ali qual produção aplicar. Depois que eu sei, né, aí eu vou até o final dela com as chamadas para cada terminal, as chamadas da função que faz o casamento. E aí, voltando aqui, pessoal, poderia ter aqui, né, se eu tivesse especificado na gramática ali, na nossa linguagem lá, é similar à linguagem Pascal tem, né, outras coisas, por exemplo, o token que eu comparo com true, que é a constante literal true, né, e aí faz o que é correspondente lá ao true. No caso, seria só casar, avançar na entrada, né, mas poderia ter ação semântica também, que a gente vai começar a ver na próxima aula. Token, se for o token lá, string literal, né, que a gente tem, que a gente cria para as strings literais. Então, tudo isso aqui tem que aparecer, né, como um if, né, como um if aqui, né, no caso é o if, da função que gera os operandos aí, função f, função fator. E assim por diante, tá? Tem a constante float, né? E no caso da cadeia... Não, desculpa. Aqui não é cadeia vazia, não, falei besteira. Tudo que for diferente aqui do que eu estava esperando, né? Eu vou ter um else no final, que aí eu vou imprimir erro sintático, né? É um erro sintático aqui. Eu tenho que imprimir o erro e tratar o erro, porque
qualquer coisa diferente do que eu estava esperando aqui, eu não tenho produção de cadeia vazia. Eu tenho que falar que é um erro, né? Eu estava esperando um dos operandos aqui, que é uma variável constante inteira, uma expressão de parênteses, né, ou true ou false. Se eu não vi nada disso na entrada, então é um sintático, tá? Então, deixa eu tirar o zoom aqui para mostrar, pessoal. O que a gente tem é isso, é uma função para cada não terminal da minha gramática, tá? E aí a gente faz o analisador sintático assim, tá? Lembrando de testar os conjuntos first aí. Eu vou fazer mais um exemplo aqui. Então, a implementação é bem direta, tá? É isso aqui, tá? Que é até dado no código em Python aí, que eu mandei para vocês também. E eu vou fazer só um exemplo aqui, mais um exemplo, pegar a gramática lá que a gente tem da nossa linguagem, né? E a gente fazer, por exemplo, do início aqui, deixa eu copiar isso aqui, das primeiras produções aqui. Criar um novo documento aqui. Então, se a gente pegasse aqui, para começar a construir um método de descida recursiva aqui para a nossa linguagem P, a gente começaria, né, por exemplo, né, de cima para baixo, né, mais fácil, do símbolo inicial programa, e a gente teria uma função aqui. Lembrando que aqui, né, eu coloquei o retorno, sem retorno aqui, porque a gente ainda não está discutindo a ação semântica, né, a gente pode ter, na verdade, vários argumentos aí, e um retorno para implementar a ação semântica. Então, começa aqui, void programa, e aí eu tenho que seguir aqui, né, testar o first, né, e seguir ali, fazer a produção ali do programa, né. Então, eu testo aqui, se o token ido for igual a programa, né, que é o first aqui dessa produção, eu vou fazer a chamada função que casa com o programa, fazer a chamada função para casar com o ID, tá? Com o nome de variável, que é o que eu espero ali, né? Que é o nome do programa. Depois, casar com ponto e vírgula, né? Aí você vai ter um nome para o token ponto e vírgula, que estava chamando de pcoma, né? E depois que eu caso, né, os 3 tokens ali, eu vou fazer a chamada à função bloco, tá? Então, cuidado para não esquecer, quando vocês estiverem implementando aí, né, vocês podem implementar esse método, um método baseado em tabela, tá? Assim, a única vantagem desse método em relação à tabela na questão das ações semânticas, né? Fica mais fácil de implementar o método de descida recursiva. Então, quando você estiver implementando aí o método, ter cuidado para testar cada terminal, né? Não esquecer de chamar nenhum símbolo. Então, para a função do programa é isso aqui, tá? Qualquer coisa diferente do token programa ali, para iniciar o nosso código, né? É um erro sintático, né? Para iniciar a produção de programa, é um erro sintático. Então, é isso aqui que eu tenho para não terminar o programa. E aí eu vou fazendo isso para cada não terminar ali, né, para bloco. Eu tenho declaração sec ali, aí eu tenho que testar o first, né, que no caso vai ser o token var aqui, né, testar se eu tenho uma declaração de variável, então eu vou ter aqui função bloco, se tiver uma declaração de variável, eu chamo declaração sec. E aqui só cuidado, pessoal, que ali eu posso não ter nenhuma declaração de variável, né? Apesar de ser estranho, minha gramática permite esse tipo de coisa.
E, e aí eu já começaria derivando o begin aqui, tá? Então, por isso que eu coloquei o if aqui, já fechei, né? Aqui, não, desculpa, eu só chamo declaração sec, e depois eu posso fazer chamada aqui, eu espero o token begin. Você pode colocar o resto da produção dentro do teste se o token é var também, né? Forçando o usuário a declarar a variável também, não tem importância não. Depois do begin, eu tenho command sec e end aqui. Então, eu vou seguindo aqui, né? Eu tenho a chamada ao não terminal aqui, comando sec, e depois eu espero. Ô, Xandão, eu travei um pouco aí. Perdi aqui ali. Na hora que você chamou a função de bloco, você comparou token com var. Explica de novo aí, que eu não perdi esse raciocínio aqui. Porque esse token var tá no first. Esse cara aqui, ele tá no first de declaração sec. Quando eu tenho não, quando eu tenho que, Onix, a palavra reservada var, né? Eu aplico essa produção aqui, né? Então, eu aplico a produção de declaração sec, que é diferente de cadeia vazia, entendeu? Entendi. Eu chamo alguma coisa a partir de declaração sec. Você pode, por exemplo, a gente poderia chamar. Ah, não dá certo, não. Chamar declaração sec direto ali não dá certo, não. É só porque eu tenho Não o tem. início da declaração. Aí eu chamei primeiro aqui. E aí a gente vai construindo, né, as funções de cada num terminal, tá? Aqui acabou o bloco aqui. E eu continuo aqui, por exemplo, declaração sec. A declaração sec, eu testo ali, né, se é o token, se é o var, né, e chamo ali a produção, primeira produção aqui, né, só fazer aqui para vocês entenderem aqui, né. Eu chamo a produção declaração sec. As funções, né, declaração. Caso contrário, eu não faço nada. É cadeia vazia aqui. Então, eu tenho uma recursão aqui, né? Mas é recursão direita, não tem importância. E aí, declaração, vai testar também se é o var aqui, né? Aí, se cadeia vazia, tem que tratar o erro, no caso. Não, cadeia vazia não é erro, não. Cadeia vazia Não, você... se não. Não, eu tô falando se não derivar uma cadeia, Ah, se não aí derivar, tem que. tem que tratar. Se a outra possibilidade se o não terminal não tem cadeia vazia, qualquer coisa diferente daquilo que está no first daquela produção, né? Ou das produções que você tem porque não terminal, qualquer token diferente disso é erro sintático. Basicamente, qualquer token diferente do conjunto first lá do não terminal é erro sintático. Então, é só lembrar disso, né? É que só para encerrar aqui, pessoal, se eu testar se é igual ao token, eu tenho que testar se é igual ao token var aqui, né? E aí eu chamo aqui, ó, em declaração, casa com var, depois eu chamo var list, né? Então tem uma sequência ali na produção. Aqui é para avançar na entrada, chamo o não terminal var list, depois eu tenho que casar com os dois pontos, chamar o type, né? E casar com ponto e vírgula. Então, não pode esquecer de nenhum símbolo, né? Senão dá erro aí. Na implementação, tá? Aí, caso contrário, né, se eu não tenho token aqui em cima da declaração, eu esperar esse token aqui. No caso, aqui a gente já não vai dar esse sintático, né, porque na verdade eu só entro aqui se tiver esse token, né, de variável, né. Mas eu vou colocar aqui.
erro sintático aqui. Bom, deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Então, pessoal, a gente vai testando, vai fazendo não terminal por não terminal, tá? Testando o conjunto FUSH aí de cada não terminal para aplicar a produção daquele não terminal que a gente tem, né? Que é da produção do não terminal lá, cada símbolo. Bom, e aí o type aqui a gente teria um if, né, para testar cada um aqui, né, se o token é boolean, né, casa com boolean lá, né, então teria um if para cada produção aqui. Bom, então a ideia é vocês fazerem isso, né, para o resto da gramática, para poder implementar o analisador sintático com base nesse método aí, de descida recursiva, tá? Vocês vão fazendo isso para cada produção, para cada não terminal, desculpa, da gramática, né? Lembrando que aqui, né, as produções do não terminal estão separadas aqui, né? Então você tem que juntar isso na mesma função lá do não terminal. Então, só voltar aqui para o... A ideia é essa, voltar para o documento aqui. Tem esse código em Python aqui que eu passei para vocês também aí no arquivo zip, tá? Então tem a função aqui que faz o casamento, né? Aqui tá minha gramática, né? É igual a gramática anterior. Na verdade, só mudei aqui, coloquei uma constante numérica, o mesmo token aqui para qualquer constante numérica e acrescentei o div. Aí tem a função aqui que faz o casamento, ela compara o token da entrada, né, que é uma variável global aqui, com o token esperado, que é passado por parâmetro. Caso tenha correspondência, né, a gente avança na entrada, então avança com o índice da entrada aqui, tá? É só isso que a função faz, né, em caso de correspondência, que eu só estou testando se não chegou no final do vetor de tokens aqui. Em caso contrário, né, a gente tem um erro sintático aqui, imprimo um erro sintático, e, na verdade, eu continuo aqui voltando... Não, na verdade, que eu já saio, desculpa, gente. Eu estou saindo aqui, eu não estou continuando a análise sintática, não. Mas eu quero que vocês continuem, vocês não vão sair aqui, não, tá? No código C++ que eu tenho, que é mais completo, que eu continuo a análise sintática como se nada tivesse acontecido, né? Tentando casar o token que o cara passou aqui errado com o próximo símbolo, né, da entrada, né? Então, eu continuo avançando, na verdade, eu avanço um token na entrada e continuo tentando fazer análise sintática normalmente. Só que aí a gente pode ter uma sequência de erros sintáticos, né? Por causa de um único erro só, né? A gente pode ter vários erros. Por isso que é bom a gente, nos compiladores, implementar uma rotina melhor aí para fazer uma sincronização melhor da entrada. Eu vou falar um pouquinho na aula de hoje, mas aqui, no caso, vocês não tem que sair, não. Tenta continuar aí, por exemplo. Você pode continuar ou chamando a próxima função, ou igual eu falei, andando na entrada, andando mais um token para frente na entrada, ou simplesmente não fazendo nada e tentando casar aquele token lá que deu problema, né? Ver uma forma em que vocês consigam continuar a análise, né? Mesmo após um erro, tá? Então, a ideia é essa. E aí, para cada não terminal, né, tem a função aqui em Python, aqui, né, que testa, é igual o que eu fiz ali no algoritmo ali, né, testa o conjunto first e vai chamando as funções aqui, tá? Então, o que a gente fez ali, tá? Vai chamando as funções para cada produção do nosso código. Só um cuidado aqui, que na função do símbolo inicial, tá? Eu tenho um teste para ver se eu cheguei no final da entrada, aí eu tenho um token EOF aqui, né, que marca o final da entrada. Então é importante a gente fazer esse teste, né, para saber se
eu cheguei no final da entrada. E eu falei para vocês inserirem esse token especial no final do vetor de tokens. E a análise sintática inicia simplesmente chamando o símbolo inicial, tá? Então código em Python que faz justamente isso, né? Não tem nada diferente do que está ali no copiei e colei para o material. E deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho. Não sei se é esse aqui. Então, código, eu coloco a entrada na mão, né? Porque eu não tenho analisador Lex implementado aqui nessa versão em Python, só no outro código C++, mas você executa aqui, né? Python 3 é sintático, descida recursiva, aí ele já vai imprimir. Ele imprime quais funções que eu estou chamando aqui. Ele imprime que a ativação de E, ativação de T, ativação de F. Todo token que ele reconhece, ele imprime também, né? Reconheceu um token ID. Aí depois ativa o T underline para ver se tem multiplicação. Depois volta, né? No caso não tem, aplica cadeia vazia, chama o E underline, que é o E', reconhece o token mais. Aqui eu coloquei um E sintático aqui, né? E chama o T para tentar derivar o operando da direita. Só que aqui eu coloquei aqui uma entrada aqui, que é um ID mais e multi, né? Que não era esperado uma multiplicação colada numa soma, né? Então ele deu um E sintático aqui, só que ele já sai da análise sintática, né? Ele fala aqui, tokens ID num e há parênteses esperados na entrada, tá? Então, no caso aqui, se eu mudar, né, se eu colocar, por exemplo, um número, né, token no 1, ele não tem que dar mais erro, né, vai ser, que tem um token 6, na verdade, não sei o que. Não, porque na verdade eu inseri uma multiplicação a mais aqui, então vai ficar A mais B ali, agora ele chegou até o fim, né. Então ele reconheceu o mais, depois reconheceu o B, e aí ele vai mostrando as funções chamadas, tá? Então é só isso aqui, pessoal. O código é o mesmo código que eu mostrei ali, tá? Então, para a gramática, né, menor ali, aquela gramática menor, a gente tem só essas funções aqui. Para a gramática da nossa linguagem lá, vai dar mais funções, só que a lógica é a mesma. Tá? Então, implementação aí não é difícil, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. E aí, para fechar, vocês entenderam, pessoal, a ideia do método aqui? Se vocês quiserem que volta alguma parte aí. E para fechar a parte de análise sintática, aí depois eu vou falar da tabela de símbolos, né? Coloquei um quadro aqui só para resumir as características de comparar cada um dos métodos, tá? Então, aqui esqueci de arrumar aqui, né? O método baseado em tabela, a gente precisa, para construir tabela, do conjunto first e do conjunto follow. No método de descida recursiva, a princípio, para implementar o método, a gente não precisa do conjunto follow, só que no caso, se eu quiser fazer recuperação de erros, né, eu posso usar o follow, só nesse caso, né, para implementar a parte de recuperação de erros, né. Mas é um método que não precisa do conjunto follow para funcionar. No método baseado em tabela, a construção da tabela com base no first e no follow, e no caso desse de recursivo, a gente constrói funções para cada não terminal, em cada função a gente cria um if para cada regra diferente da cadeia vazia, tá? Então, resumindo aqui, né, por alto, como cada método é construído, né, implementado. O algoritmo do baseado em tabela é simples, e no caso aqui da descida recursiva, né, a análise ocorre através das chamadas de função,
tá? Então, quando você constrói, depois você constrói cada função, o seu analisador sintático está pronto, né? Depois é só chamar a função do símbolo inicial. O método baseado na tabela é considerado um método mais formal, porque ele tem um conjunto de passos bem definidos, e o método de descer recursivo é mais ad hoc, porque ele não tem uma receita de bolo bem definida com relação a definir uma função para cada não terminal. Não necessariamente a gente precisa definir uma função para cada não terminal, mas eu expliquei desse jeito para facilitar para vocês, né? Mas não tem uma forma muito fechada que a gente tem que seguir, né, para fazer um método de descida recursiva. A gente tem um pouco mais de liberdade, né, mas também é aleatório a forma de construir, né, a gente não, pode mudar um pouco os passos. No caso do método baseado em tabela, o código fica menor, porque a lógica principal, né, do método é um código pequeno, né, o que dá mais linhas de código é a tabela em si, né? Colocar a tabela no código lá com as entradas dela, né? E nesse método de descer recursivo, o código fica grande porque eu tenho uma função para cada não terminal, né? A princípio, né? Então, basicamente, para cada... Quanto mais produções eu tiver na gramática, né? Quanto mais não terminais eu tiver, maior fica o código. No caso do método baseado em tabela, é mais difícil inserir ações semânticas, e no caso do método de descer recursivo é mais fácil. E aqui, né, os erros, né, nesse método geralmente ocorrem na construção da tabela, né, a parte que é mais difícil é construir a tabela, então os erros geralmente ocorrem nessa parte, e no caso aqui de descida recursiva, né, o erro geralmente pode ser um erro de esquecer de chamar alguma função, ou chamar a função que casa com algum terminal, né, e um erro na implementação pode acarretar uma recursão infinita, né, ficar chamando lá as funções indefinidamente. Então, só um resuminho aqui das características dos dois métodos, tá? Destacando aí algumas coisas para cada método. E existe a parte, pessoal, de recuperação de erros, né? Quando ocorre um erro sintático, né? O que o compilador faz, né? Então, tem várias heurísticas, né? Várias estratégias, né? Uma das estratégias mais simples é chamada de modo pânico, né? Que é a ideia de você andar na entrada até encontrar um token da entrada que está num conjunto, que é um dos tokens do conjunto de sincronismo, tá? Então, um método que é mais simples, né, para fazer a análise sintática continuar, só que depende de eu definir esse conjunto de sincronismo, tá? Basicamente, para cada símbolo da gramática, eu teria que ter um conjunto de sincronismo, e aí tem várias estratégias aqui para definir esse conjunto de sincronismo. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não vou cobrar isso de vocês, então, só dar uma ideia aqui que a gente poderia incluir todos os símbolos do follow, todos os tokens do follow de um símbolo no conjunto de sincronização, né, para esse símbolo, para esse não terminal A. Então, a ideia seria, em caso de erro, a gente desempilha o A, né, ou acaba lá a chamada do A, e anda na entrada, né, vai ignorando os tokens da entrada até encontrar um token que seja igual a um dos tokens no follow de A, para tentar sincronizar a entrada com o que a gente esperava na análise sintática, no ponto da análise sintática atual. E tem vários problemas em usar só o follow, né? Outra estratégia é acrescentar o conjunto de sincronização de uma construção de nível inferior, por exemplo, de uma expressão, os símbolos que iniciam uma construção de nível superior. Então, seria a ideia de acrescentar no conjunto de sincronização do não terminal expressão, símbolos que iniciam os comandos da linguagem, tá? Então, eu teria o conjunto de sincronismo aqui do não terminal expressão, contendo todos os tokens que iniciam os comandos da linguagem, que é uma construção PY, né, chamada construção PY de nível superior. Então, por exemplo, eu acrescentaria os tokens if, d, o while aqui, o print, o read aqui,
além de outros tokens, né, que pode ser o follow também de expressão aqui, no conjunto de sincronismo de expressão. Então, toda vez que ocorre um erro nesse não terminal, eu vou buscar, vou andar na entrada até encontrar um token que seja um desses tokens aqui no conjunto de sincronismo, tá? Então, se eu esqueço um ponto e vírgula, por exemplo, depois de uma atribuição, né? Colocando a atribuição igual na nossa linguagem aqui. Se eu esqueço um ponto e vírgula depois de B aqui, que é a expressão do lado direito, eu vou sincronizar procurando um if na entrada, né? Então, a ideia é que, se eu esqueço um ponto e vírgula, é muito provável de o próximo token na entrada ser um token que inicia um comando aqui. Então, o fato do usuário ter esquecido o ponto e vírgula já faz com que eu consiga sincronizar rapidamente aqui com a entrada, porque o próximo token é um if, né? E é o if que está no meu conjunto de sincronismo aqui. Que no caso seria o ID, né? ID do BLI, o if. Então, são estratégias para a gente recuperar rápido do erro e conseguir continuar a análise sintática a partir o mais rápido possível, né? A partir do ponto que ocorreu o erro. Então, tem várias formas de eu construir esse conjunto. Posso colocar os símbolos no first de A também, no conjunto de sincronização. Então, tem algumas estratégias de como a gente constrói esse conjunto de sincronização, tá? A ideia, basicamente, é sempre tentar recuperar do erro o mais rápido possível, né? E aí, alinhar vamos dizer assim, alinhar o nosso analisador sintático, né, com o que o usuário tem ali com o código do usuário, né? Mesmo que ele cometa alguns erros, a gente conseguiu realinhar e conseguiu analisar sintaticamente o resto do código, tá? Então, só uma passada rápida mesmo nesse assunto, pessoal, para a gente poder falar agora do que vai ser cobrado aí, está sendo cobrado no exercício da lista aí, que é a parte da tabela de símbolos, né? Então, vocês têm que implementar aí uma tabela de símbolos no exercício 7, né, da lista. Então, a gente vai falar rapidinho aqui da tabela de símbolos. Explicar qual que é a ideia, tá? E aí a gente vai retomar esse assunto da tabela de símbolos, né, na parte de análise semântica também. Então, só para dar uma ideia aqui da importância, né, falar o que é a tabela de símbolos, né, a tabela de símbolos é uma das estruturas mais importantes no compilador, pessoal, né, destaca aqui essa frase, por quê, né, porque ela é uma tabela que é usada para armazenar diversas informações sobre todos os identificadores, sobre todas as funções do nosso código, tá? Então, ela é o que está escrito aqui, né? Ela vai servir como um local, vamos dizer assim, um banco de dados de informações que vão ser utilizadas por praticamente todas as fases da compilação, tá? Então, a gente pode começar a preencher a tabela de símbolos na análise sintática, por exemplo, né? Tem compilador que começa a preencher a tabela de símbolos inclusive na análise léxica, né? Então, no nosso caso, lá no caso da implementação de vocês vão preencher a tabela de símbolos durante a análise sintática. Desculpa, gente. Então, a ideia é que em cada fase da compilação, a gente vai estar preenchendo e consultando informações nessa tabela. Então, a gente tem a fase de análise sintática aqui, né? Recebemos lá o vetor de tokens lá do analisador léxico. E a gente vai depois entrar, né, na análise semântica, né? E a tabela de símbolos é a estrutura aqui que está sendo consultada aqui, né, em cada fase aqui,
eu estou preenchendo informações, né, postando informações da tabela de símbolos, né, inclusive na parte de geração de código também, que a gente vai ver. Bom, então, o que acontece, né? Por exemplo, a gente tem, em várias linguagens, né, por exemplo, em C, a gente tem que declarar variáveis, né, com o tipo dela, né, para poder utilizar a variável, né, em alguma expressão, em algum comando da linguagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho um código aqui em C que eu estou declarando 4 variáveis, duas do tipo inteiro, uma float e uma do tipo char, tá? E aí, eu quero armazenar a informação, basicamente eu quero armazenar na tabela de símbolos, né? Quais são as variáveis, né, que eu tenho para cada função, né? Lembrando que a gente, para simplificar, a gente não trabalha com nos exemplos, né, com linguagens que têm mais de uma função, né? Então, nossa linguagem igual Pascal aí, só tem uma função também, não tem chamada de função. A linguagem C-Small lá, que tem de exemplo também, só tem uma função principal. Porque a ideia é que para cada função do meu código, eu tenho uma tabela de símbolos separada, tá? Porque todas as informações sobre os identificadores, né, sobre variáveis, né, e nome de função também, do meu código, eu armazeno na tabela de símbolos. Então, quando eu tenho aqui numa linguagem, né, que precisa declarar variável, declarações de variáveis, né, eu já posso armazenar no momento da declaração uma informação na tabela de símbolos, né? Eu posso inserir o tipo da variável na tabela de símbolos. Então, a ideia é que, quando eu vejo nesse código, né, que foi declarada uma variável A, eu vou inserir na tabela de símbolos. Aqui a gente vai ter a entrada da tabela, né? Colocar aqui a entrada. Chegar para cá aqui. A gente vai ter a entrada da tabela. E aqui vai ser um conjunto de atributos aqui, né? De valores aqui que a gente vai atribuir. Então, quando eu vejo o A sendo declarado no código, eu vou inserir uma entrada na tabela com o valor A, né? Com o lexema A. E vou armazenar numa coluna do tipo. Aí posso ter várias colunas aqui, né, com várias informações, por exemplo, tipo, informação do escopo da variável, né, onde que ela foi declarada, se é no escopo local dessa função, global, informação do offset da variável para a parte de geração de código. Caso eu queira fazer um interpretador também, o valor da variável que ela assumiu atualmente. Então, eu vou ter aqui uma entrada, que é a string aqui, né, com o nome da variável, e o tipo, a coluna tipo, vai me dar a informação aqui de que a variável é um int. Então, no momento da declaração de uma variável, né, numa linguagem como C, por exemplo, eu já posso criar uma entrada na tabela de símbolos daquela variável e colocar qual que é o tipo daquela variável, porque eu sei o tipo, né, porque eu tenho que especificar o tipo no momento da declaração, né, então eu sei o tipo ali em tempo de compilação. E aí, né, a ideia é a mesma para as outras variáveis aqui, né, eu vou ter uma entrada para cada variável declarada no meu código. Então, por exemplo, se a gente tentar redeclarar aqui a variável A, né, a gente já consegue verificar que ela foi declarada, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, para toda vez que eu for utilizar uma variável, né, for utilizar a variável A, eu posso verificar se a variável A foi declarada, né? A ideia é essa, né? Toda vez que eu utilizo uma variável, né, eu tenho que verificar se ela foi declarada numa linguagem que exige, né, que as variáveis sejam declaradas. Então, no caso, quando eu chego aqui na linha A recebe 4,
Como é que eu verifico se a variável A foi declarada? Eu vou consultar se existe uma entrada com o valor A, né, com string A, na tabela de símbolos. Então, se existir essa entrada na tabela de símbolos, quer dizer que a variável A foi declarada, tá? Então, a ideia, né, já um exemplo de análise semântica utilizando a tabela de símbolos, é preencher o máximo de informações que a gente precisa, né, num compilador, à medida, na verdade, à medida que eu vou avançando nas fases, eu vou coletando mais informações, vou colocando essas informações na tabela de símbolos, né, para cada variável, e eu vou utilizar essas informações para realizar várias análises, inclusive vou utilizar as informações para gerar código, tá? Então, só o fato de eu ter inserido a variável A na tabela de símbolos já me permite verificar se a variável A foi declarada ou não, só consultando se existe a entrada para A na tabela de símbolos, né? Então, eu já consigo fazer análise semântica aí. Se eu, por exemplo, se eu quiser verificar se uma variável foi redeclarada, é só eu verificar se já existe uma entrada, né? No caso aqui da linha char A, eu verifico se já existe uma entrada com o lexema A na tabela de símbolos. Caso exista, né? Aqui eu já vou apontar um erro aqui, falar que a variável A está sendo redeclarada. Então, é outro exemplo de análise semântica que a gente consegue fazer com a tabela de símbolos, né? Então, a gente tem uma tabela que vai auxiliar, vai guardar informações sobre variáveis, né, sobre funções do nosso código, e vai nos auxiliar em várias análises que a gente fizer, tá? Em várias análises semânticas, né, em várias lógicas aí para gerar código também. E aí eu vou ter para cada variável, né, como eu falei aqui, informação do tipo. E essas informações de tipo, por exemplo, tá? Aqui a gente poderia preencher também por exemplo, qual que é o offset da variável, né, em relação quando eu tenho que alocar espaço na pilha, né, toda função tem um endereço base, e aí eu posso calcular o endereço de uma variável com base nesse endereço base, mais um offset que depende do tipo aqui de cada variável declarada. Então, poderia preencher, por exemplo, informação do offset da variável A aqui, que é a primeira variável a ser declarada, como sendo valor zero, né? Aí a variável B teria um offset que é de 4 bytes, porque é o tamanho da variável A que é declarada anteriormente. Aí eu vou incrementando esse offset aqui para poder alocar cada variável do meu código, né? Por exemplo, do char aqui D poderia ser 16 bytes, né? Então, tem várias outras informações que a gente pode preencher, né? E aí a informação de tipo já é importante porque a gente consegue utilizar essa informação dessa coluna na análise semântica que a gente vai ver, que chama verificação da compatibilidade de tipos, né? Então, a gente consegue verificar a compatibilidade de tipos. A gente consegue verificar, por exemplo, uma expressão se os tipos são compatíveis, né? Isso aqui depende da linguagem, né? Cada linguagem especifica quais tipos são compatíveis e incompatíveis, né? Então, a gente consegue, inserindo informações de tipo no momento da declaração de variável na tabela de símbolos, durante, né, quando que a gente insere essas informações aqui? Durante a análise sintática, quando a gente vê uma declaração de variável, a gente insere a informação de tipo, né, além de criar a entrada para aquela variável, e depois, toda vez que uma variável for utilizada, a gente utiliza as informações da tabela para poder verificar a compatibilidade de tipos numa expressão, por exemplo, ou na atribuição, tá? Então, a ideia é essa, a ideia é que a gente preenche, já cria a entrada no momento da declaração, preenche a informação de tipo, e depois a gente pode preencher outras informações, e em todo o uso da variável, a gente consulta
as informações da tabela de símbolos para poder realizar as nossas análises semânticas, tá? Então, aí eu dei vários exemplos aqui, pessoal. Aqui, né, informações que a gente pode armazenar na tabela de símbolos, né? Além de nome de variável e função, constantes literais e strings, temporais gerados pelo compilador, labels na linguagem fonte, né? Os labels que a gente vai ver na parte de geração de código, exemplos de informação na tabela de símbolos, né? O lexema, um caso que, né, criar uma coluna para o lexema também, né? Apesar, é importante também para a gente sempre buscar no caso de string literal, né? Alguma coisa assim, a gente tem o lexema. O tipo de dado, que é a coluna que eu chamei de tipo aqui, tá? Pode ser um tipo, por exemplo, ponteiro também, então a gente armazena essa informação. Offset em bytes da declaração do escopo atual, depois a gente volta a falar um pouco melhor disso na parte de geração de código. O endereço base de um array, né? Então, se eu tenho um array, ele vai entrar também na tabela de símbolos, né? Se eu declaro um array, ele vai ter a informação dele na tabela de símbolos, e aí a gente pode gerar o endereço base para ele aqui e armazenar na tabela de símbolos. O valor de uma variável, um identificador do escopo, o registrador já falei, um ponteiro para uma struct, tá? Caso eu tenha uma struct, a gente pode criar uma tabela de símbolos só para uma struct que foi declarada no meu código. Então, essa struct aqui vai estar armazenada numa tabela de símbolos separada, e aí eu faço a ligação aqui, né, do ponto que ela foi declarada aqui, a variável foi declarada, colocando essa variável aqui na tabela de símbolos da função main e colocando um ponteiro para a tabela lá da struct, né? Então, a gente teria um campo aqui que tem um ponteiro para a tabela de símbolos da struct. E aí tem várias coisas que a gente poderia fazer, né? Não dá tempo da gente implementar isso na prática, né? Com a tabela de símbolos. E aí eu falo aqui, né? Os usos, né? Aplicações, né? Verificação, a variável foi declarada, né? Que eu acabei de explicar. Fazer verificação de tipos. E determinar o escopo de um nome, né? Resolver um nome aí. Então a tabela de símbolos, para resumir, é uma tabela, né? Ela pode ser implementada de várias formas, com dicionários, um hash, ou qualquer coisa que vocês queiram aí. Ela é uma tabela que vai ser utilizada, né, em todas as fases da compilação aí, né? A partir da análise sintática, por exemplo, a gente vai utilizando a tabela de símbolos aí para auxiliar, né, em várias funções aí do compilador, tá? Então, a ideia da tabela de símbolos é essa, pessoal. E aí, a ideia aí é que vocês, no exercício aí, vocês têm que criar uma tabela de símbolos, né? Criar a estrutura de dados para a tabela de símbolos, né? Eu deixei livre para vocês aí criarem. E aí, vocês têm que ter função, por exemplo, insere uma entrada na tabela, consulta a entrada na tabela. Importante que dado o nome da variável, né? Por exemplo, aqui, eu quero consultar informações sobre a variável A. Você tem que ter uma função que vai retornar essas informações, né? Então, por exemplo, se a gente está implementando a tabela como um dicionário, um hash map, né? Sei lá, colocar um pseudocódigo aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Essa entrada, na verdade, as linhas aqui, né, são as chaves da tabela aqui. Que eu esqueci de falar, né? A gente chama isso aqui de chaves da tabela, né? Então, eu vou ter uma chave aqui,
E aí eu vou passar aqui a chave para a função consulta tabela. E aí, por exemplo, cada entrada da tabela é uma struct lá, né, um objeto. Então, eu vou ter eu vou consultar aqui, né, usando a chave aqui como chave, né, da tabela hash, a entrada da variável que eu passar como um parâmetro ali, né. Vou arrumar aqui. Então, por exemplo, essa consulta me retorna uma entrada T, aí eu posso consultar T, né, algum campo de T aqui, por exemplo, tipo, né, constar alguma informação aqui que eu precise na entrada da tabela, né, ou retornar aqui a entrada da tabela aqui como resultado dessa função, tá? Então, aí tem, né, vocês têm que pensar aí um pouquinho como fazer isso, né, e tem um... Depois a gente volta a falar melhor da parte de análise semântica, porque aí eu vou discutir com base na gramática, né, pontos onde a gente pode inserir as ações semânticas que eu falei, que a ação de criar a entrada na tabela, né, e colocar o tipo. Vocês já conseguem pensar isso, né, assim, na verdade, o ponto específico a gente vai começar a ver ano que vem, né, mas vocês já conseguem pensar, pelo menos, na estrutura da tabela e na implementação. E aí, só mostrar para vocês aqui, pessoal, um exemplo que eu tenho aqui em C++. Então, no caso aqui da nossa linguagem, da outra linguagem, né? Deixa eu só abrir aqui para relembrar a linguagem C-Small. Eu tenho uma gramática aqui, né? Especifica a função main, tem declarações de variáveis, né? Tem vários comandos aqui. E aí, no ponto aqui, onde eu tenho declaração, tá? Que é aqui declaração de variável, eu tenho uma ação semântica aqui que vai criar uma entrada na tabela de símbolos e fazer a inserção do tipo, né? Inserir o tipo lá para essa entrada criada. Então, na função declaração, eu vou mostrar essa ação semântica. Aí eu tenho outras ações semânticas, né? Eu não lembro o que eu implementei, eu acho que eu não fiz verificação de tipos, né? Mas eu verifico, por exemplo, em fator, se a variável foi declarada ou não, quando ela é utilizada, né? Então, só mostrar para vocês aqui, um caso aqui, tem um código aqui do analisador sintático, deixa eu abrir só a pasta aqui, fica mais fácil. Então, no caso aqui, pessoal, do meu analisador sintático, ele utiliza o método de descida recursivo. Tem a função aqui que faz o casamento aqui, aí tem a função do programa aqui, tá? E aí a função do programa, né, vai fazendo a verificação aqui, né, sintática, e aí eu tenho aqui em declaração, eu tenho a ação semântica que eu comentei com vocês de criar uma entrada na tabela de símbolos, né? Então, depois de verificar que se o token é ID, né, eu crio aqui uma entrada na tabela de símbolos, na verdade eu chamo aqui esse insert entre aqui, passando as informações que eu armazeno, né, como lexema, eu armazeno o nome do token também, só que eu acho que eu nem uso essa informação, e o tipo atual da variável, né? O tipo atual da variável, esse current type aqui, ele foi definido
no não terminal tipo aqui, na função tipo, eu tenho aqui códigos, né, para cada tipo da minha linguagem. E eu insiro essa informação na entrada da tabela de símbolos aqui, tá? Então, quando eu chamo aqui insert entry, ele está criando uma entrada, na verdade está verificando se já não existe uma entrada com o lexema da variável atual, e caso não exista, ele cria uma nova entrada passando informação de tipo, né, entre outras informações, tá? E se ele não conseguiu criar a entrada, né, retorna no aqui, né, quer dizer que a variável foi redeclarada, né, quando ele não consegue. Então, exemplo de ação semântica, tá? No momento da declaração, eu crio uma entrada na tabela de símbolos. E aí eu tenho uma estrutura de dados para a tabela de símbolos, né, que implementa a tabela, não lembro agora, é hash, né, faz implementa as funções aqui. Então, a ideia é que vocês vão fazer a estrutura de dados da tabela de símbolos e colocar em alguns pontos da gramática a lógica para inserir informações na tabela e a lógica também para verificar se a variável foi declarada, se não foi redeclarada, né, e verificar a compatibilidade de tipos. E só executar aqui o código para vocês, pessoal. Então, dado uma entrada para o código, ele imprime aqui na tela, né, as informações da tabela. Então, por exemplo, esse teste aqui, umas coisas que eu estava imprimindo, ele imprime aqui, né, os tokens que foram reconhecidos, né, cria um arquivo de texto com essas informações, imprime a tabela de símbolos aqui, né, então, no caso, eu tenho aqui um ID I, né, J, o K e o S, todos com tipo inteiro, né, que ele reconheceu. Código de entrada é esse daqui, né, tem a declaração aqui de 4 variáveis aqui, I, J, K e S. Então, todas elas estão aparecendo aqui na tabela de símbolos, tá? Então, tem um valor aqui que eu coloquei também, que eu tenho um interpretador, né? Mas, no caso, vocês não precisam dessa informação de valor. E para cada código, né, ele imprime aqui as informações, né, da tabela aí. Deixa eu dar um i aqui. Por exemplo, né, aqui eu tenho B, C, D, E e J aqui, né, na tabela de símbolos. Então, toda variável declarada no meu código vai entrar uma entrada aqui para ela na tabela de símbolos, né, do compilador, tá? E na aula que vem a gente não, desculpa, começa a falar de análise semântica para já discutir, né, que é análise semântica, e ver como é que vocês vão implementar as análises semânticas, né, utilizando as informações da tabela de símbolos. Alguma dúvida aqui, pessoal, na parte da tabela aí, por que a gente utiliza a aplicação dela? Deixa eu voltar aqui. Porque a gente vendo nessa parte aí da análise semântica, né, com o conteúdo que vocês vão precisar para fazer, já vai ter tudo para vocês fazerem a implementação. Não é tão difícil. Eu vou parar então a apresentação aqui, pessoal. Não é difícil não, Nicolas. O analisador Lex é tranquilo, o sintático, o método de descida recursiva aí é muito tranquilo também. Vocês têm prazo suficiente aí, pessoal, para fazer, tá? Não deixe para em cima da hora, não. Bom, vou encerrar então por hoje, pessoal, e até quinta a gente continua aí a matéria. Beleza? Fechar aqui. Deixa eu interromper a gravação.